Graças e paz, amém, irmãos? Que bom podermos demonstrar a nossa gratidão para com Deus. O fato de você estar aqui nessa noite é uma maneira que você demonstra a sua gratidão para com Jesus Cristo. Você está aqui hoje com um propósito, acima de tudo, que é glorificar aquele que deu a vida por você, que é Jesus, amém, irmãos? Nós estamos aqui para oferecer um culto de exaltação, um culto de gratidão ao Senhor. Nós somos o povo que nós recebemos graça, e porque nós recebemos graça, nós damos graça, e porque nós recebemos graça e nós damos graça, ou seja, nós somos agradecidos a Deus, nós repartimos graça, ou seja, nós abençoamos. Nós somos instrumentos da graça para abençoar outras pessoas. E nessa noite, eu quero refletir com os irmãos, noite essa que a gente tem falado sobre gratidão, sobre o tema a bênção da gratidão. A bênção da gratidão. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 116, versículo 12 ao versículo 14. Somente 3 versículos, nós já lemos todo esse salmo hoje, mas eu quero focar nessa noite, nesses 3 versos, e refletir com os irmãos sobre essa bênção, que é vivermos uma vida pela fé, uma vida de amor ao Senhor, e essa vida que é movida pela fé, que leva-nos ao amor, leva-nos à gratidão, aquele que deu a vida por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Salmo 116, versículo 12 ao versículo 14, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que também está no seu lar, a manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma leitura alternada da palavra do nosso Deus, ok? Eu vou ler o verso 12, a igreja vai ler o verso 13 e juntos vamos ler o verso 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, a igreja. Juntos, verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Baixe a cabeça e feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Prepare o seu coração nessa noite para falar com o Senhor. Prepare o seu coração nessa noite para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Prepare o seu coração para ser um ouvinte operoso da palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te adorar, de exaltar o teu glorioso nome. Obrigado porque nós podemos te oferecer um culto de gratidão ao Senhor nessa noite. Gratidão, ó Pai, por tantos benefícios, tantas bênçãos, o teu cuidado, a tua provisão, pela salvação. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Fale ao nosso coração, para aprendermos mais sobre o que é caminhar com essa bênção, ó Pai, que é a bênção da gratidão. Fale conosco nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Quando você pensa em gratidão, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra gratidão? Ser grato. O que passa pela sua mente nesse momento? Você se considera uma pessoa grata ou não? Você se considera uma pessoa que está sempre olhando ao redor e vendo aqueles que têm sido instrumentos também da graça de Deus para com você, para com a sua vida? Eu falo, irmãos, que quando nós olhamos com calma para a nossa vida, não são poucos os motivos para a gente agradecer. Pare para pensar agora quantos motivos você tem para ser grato. O fato de você estar aqui nessa noite adorando a Jesus é um motivo de gratidão, amém? Quantos agora o que mais gostariam de fazer é poder estar
adorando a Jesus, por exemplo, presente aqui. Algumas pessoas não podem estar aqui por uma questão de saúde. Quantas pessoas estão no leito de hospital e o que elas gostariam de estar fazendo é estar glorificando a Jesus num templo junto com seus irmãos da fé. Quantas pessoas gostariam de sim, pelo simples fato de poder levantar e vir adorar Jesus? Quantas pessoas gostariam de simplesmente respirar, sem ajuda de aparelho algum agora? O simples fato de você estar vivo é motivo de nós sermos gratos a Deus. Porque quem é o dono da vida? É Deus. Ele que deu para você e para mim o fôlego de vida. É Ele quem nos sustenta. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos a gratidão saindo pelos poros do salmista. Ele sendo grato ao Senhor por aquilo que Deus operou em sua vida. Eu gostaria que você pudesse parar para pensar nessa noite, o que você deve ser grato a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Quantas são as bênçãos? Ser grato pelos pais que nós temos. Ser gratos pela vida que recebemos. Ser grato pela esposa que Deus nos deu. Amém? Quem é casado, né? Deus, obrigado pela esposa que eu tenho. Obrigado por tua graça. Ser grato pelo marido. Irmãos, quantos motivos de gratidão. Ser grato pelo emprego. Poder trabalhar. Irmãos, isso é uma bênção, é uma dádiva do Senhor que nós recebemos. Ser grato pelo pão nosso de cada dia. Irmãos, quantos motivos para ser grato? Eu sou grato a Deus por poder pastorear essa igreja. Isso é motivo de gratidão. Esse é um mês para mim de gratidão também. Há 8 anos atrás, eu recebi o convite para vir pastorear a primeira igreja batista em Trajano de Moraes. Dia 17 de março, eu fui eleito nessa igreja como pastor dessa igreja. E eu lembro que nesse dia eu recebi uma ligação. E até hoje eu não esqueço quem me ligou, irmão Silvano. Irmão Silvano me ligou e falou assim: pastor, olha, terminou a assembleia aqui. Eu falei: e aí, Silvano? E ele falou assim: olha, a igreja aprovou o Senhor como pastor da nossa igreja. Eu falo que foi um motivo de grande alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu cheguei nessa cidade, eu nem sabia vir aqui direito. Alguém me trouxe aqui. Você vê, Macaé é tão pertinho de Trajano. Alguém falou assim: é em Trajano de Moraes. Eu falei: chegar em Trajano de Moraes? Como é que chega em Trajano de Moraes? E aí eu tinha um irmão que era conhecido, né? Ali de Ponte Nova. Ele falou: não, vou lá com você. E ele veio aqui comigo. E eu lembro que quando eu cheguei na frente da igreja, eu olhei o templo, né? E eu pensei assim: acho que a igreja vai chamar mais um pastor mais experiente. Tinha acabado de sair do seminário. E quis o Senhor que eu estivesse aqui pastoreando a vida dos irmãos. Isso é motivo de ser grato. Motivo de agradecer a quem? A Deus. E eu lembro até hoje, né? Poderia ser aqui em Trajano, ou poderia ser em uma outra igreja em Macaé. E eu perguntei a Marciele: e aí, o que está no seu coração? E ela falou: Trajano de Moraes. É, de Deus, né? A esposa já falou Trajano de Moraes. E quis Deus que nós viéssemos para cá. E nós ganhamos uma família aqui. Uma família. E são 8 anos que Deus permitiu que eu estivesse aqui. Quando eu cheguei aqui, Leila, tinha mais cabelo, não tem jeito, né? Você vai embora com facilidade, né, Salvinha? Essas coisas passam rápido, né? Mas a Bíblia diz que não pode cair um fio de cabelo da nossa cabeça, né, Otacílio? Sem a permissão de Deus. Então, Deus sabe todas as coisas. Mas era mais. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. E isso é motivo de ser grato. Grato ao Senhor pela sua maravilhosa graça. Lembro-me que no dia 29 estava havendo a posse. E estava o pastor Willis, mais ou menos aqui, onde os irmãos estão aí, Paulo Vitor está. A igreja era mais para lá.
irmão Willis, alguns pastores presentes, alguns irmãos presentes que não podem estar presentes aqui com a gente hoje. E esse é só um testemunho que eu estou dando de gratidão. Quantos testemunhos você pode dar de gratidão? Pastor, eu quero ser grato a Deus porque até aqui me ajudou o Senhor. Pastor, eu quero ser grato a Deus porque eu peguei o Covid e não fui parar no hospital. Isso é motivo de ser grato a Deus. Pastor, eu quero ser grato a Deus, talvez você que está em casa agora, porque eu estou com Covid, mas eu estou vencendo pela graça de Deus. Isso é motivo de gratidão ao Senhor. E quando nós pensamos sobre gratidão, sobre ser gratos ao Senhor, sobre dar graças, é porque a nossa vida ela deve ser movida por fé, amor e gratidão. Pense você como cristão, sobre esses 3 pontos nessa noite. Fé, porque eu creio no que Deus fez por mim, eu amo a Ele. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro, eu creio nisso de todo o meu coração. Você crê nisso, meu irmão? Deus amou você. E o que Ele fez, pastor? Deus me amou por causa da cruz. Não. Porque Deus te amou é que existe a cruz. Não foi porque Jesus morreu na cruz que Ele amou você. Não. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu. É porque Ele amou você que existe a cruz. Se Ele não tivesse nos amado, não existiria nem a cruz. E nós estaríamos o quê? Condenados à morte eterna. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai e mãe. Presta atenção nisso. Presta atenção. Uma pergunta para você. Se alguém chegasse para você, papai e mamãe, ou você talvez vai dizer, mas pastor, eu não sou pai e não sou mãe. Você é filho. Filho todos nós somos. Não tem para onde correr. E alguém falasse assim, olha, eu quero fazer uma proposta para você. Qual? Nós precisamos que você dê a vida do seu filho, ou do seu pai e da sua mãe, para que possamos salvar um renomado cientista, um renomado astronauta, um renomado doutor que vai fazer diferença na história da humanidade. Você daria a pessoa que você ama? Você daria seu filho ou sua filha? Você daria seu pai e sua mãe para morrer no lugar de outro, mas que vai fazer diferença na sociedade? Talvez alguém diria, acho que daria, pastor. Mas imagina que se alguém fizesse isso, a humanidade olhasse para a circunstância e dissesse, ok, porque você fez isso, vai ter um dia que nós iremos honrar aquele que fez esse sacrifício. Mas quando chega nesse dia, as pessoas aproveitam o feriado não para lembrar do sacrifício. Elas aproveitam o feriado para descansar. Tem muita coisa para mim fazer. Eu preciso arrumar minha casa. Eu preciso resolver meus problemas. Eu preciso descansar porque eu acordo cedo todo dia. Então, nesse dia, eu quero acordar tarde. Mas talvez se a gente agravasse o exemplo e disséssemos, não por uma pessoa boa, mas você daria a vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, por um criminoso? Acho que com certeza a resposta seria não. Por alguém condenado à morte? Eu creio que nós sabemos que a resposta seria não. Mas foi justamente o que Deus fez. Ele deu a vida do seu filho para aqueles que eram inimigos de Deus se tornassem filhos de Deus. Nós deixamos de ser filhos da ira para que em Cristo nos tornássemos filhos de Deus. E agora que nós fomos transformados por essa maravilhosa graça, esse favor que a gente não merece,
Nós somos chamados, porque nós cremos nisso, e porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, a vivermos uma vida de gratidão. Gratidão a quem? A Deus. Por que nós estamos aqui? Irmãos, eu estou aqui porque eu creio em Jesus, e você também, amém? Eu estou aqui porque eu amo Jesus, e você também. Eu estou aqui porque eu sou grato a Jesus. E por que você é grato a Jesus, meu irmão, minha irmã? Porque Ele morreu numa cruz para me salvar. Então quando alguém fala assim, olha, nós vamos no culto, o que deve brotar em nosso coração é gratidão, ao ponto de dizermos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu vou lá adorar aquele que morreu por mim, que deu a vida do seu filho para morrer no meu lugar. E isso não pode se tornar algo comum, algo que não faz a diferença no meu coração, algo que não arde em minha alma, porque não foi qualquer coisa que foi feito, foi o fato de ter dado a vida do seu único filho, Jesus. Quando nós olhamos para esse salmo, o Salmo 116, muito provavelmente foi escrito pelo rei Ezequias, e o rei Ezequias foi um homem agraciado por Deus. O rei Ezequias, ele começou a governar Judá quando ele tinha 25 anos de idade. E ele governou ali Jerusalém, Judá, durante 29 anos. Mas no tempo de Ezequias acontece algo terrível, que é quando o rei da Síria invade Israel, e há um cerco na cidade de Samaria que dura 3 anos. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso está muito longe da realidade, então eu preciso trazer você para um pouco mais perto da realidade desses anos que se passaram. Um cerco de 3 anos, a situação é tão catástrofe, é tão terrível, catastrófica, palavra difícil, né? Que mãe começa a comer filho. Por quê? Porque não tem o que comer. Cabeça de jumento é vendido a alto preço. As pessoas passam a agir de maneira que nem parece ser humanas. Por quê? Porque há um cerco de 3 anos e as pessoas estão dentro da cidade. Se elas saem, elas morrem. O exército está lá fora. E depois de 3 anos de cerco, a Síria toma posse de Samaria e leva o povo de Israel para o cativeiro, para Assírio. Mas agora vai acontecer uma segunda questão, qual? A Síria agora volta os olhos para Judá. E quem é o rei de Judá? Ezequias. E Senaqueribe, ele envia um grande exército para Jerusalém. E eles já haviam tomado todas as cidades de Judá, e agora falta Jerusalém. E esse rei, ele está lá. E ele já havia feito uma grande reforma na cidade de Jerusalém, no povo de Judá. Que reforma é essa, pastor? Uma reforma de voltar a adorar o Senhor, de busca ao Senhor e ao Senhor somente. E agora há um exército de frente para Jerusalém, a cidade está trancada. E quando o rei Ezequias olha aquela situação, ele vê que pelas suas forças e o poderio de Jerusalém é impossível vencer essa batalha. E o que Ezequias faz? Ezequias se prostra diante de Deus. E ele diz: Senhor, os assírios venceram diversas nações, diversos povos, mas esses povos que eles venceram não tinham o verdadeiro Deus. Eles tinham deuses feitos de metal, mas o Senhor é o verdadeiro Deus. E Deus responde a Ezequias. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele envia o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, em uma noite, ele extermina 185.000 soldados em uma noite. O texto continua, e o texto diz que por esse tempo, ou seja, logo depois que isso acontece, Ezequias adoece. E ele agora está a ponto de morrer, e Deus envia o profeta Isaías para falar o seguinte: arruma sua casa, Ezequias, porque você vai morrer.
Arruma o que precisa ser arrumado, porque você vai morrer. E diz a Bíblia que Ezequias faz o seguinte: ele se vira para o canto e ele clama ao Senhor. Diz o texto que Ezequias ele chora amargamente. E quando Isaías ele está saindo no pátio da casa de Ezequias, do rei Ezequias, Deus fala com Isaías: aí volta lá. O profeta volta e diz: olha, Deus acrescentou para você mais 15 anos de vida. Meu irmão, talvez Deus não tenha enviado alguém para falar: olha, eu acrescentei para você tantos anos de vida, mas quantos são os livramentos que Deus já deu para você e para mim? Quantos são? Eu estava falando aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do Covid. Tem irmãos aqui presentes que venceram o Covid. Amém, irmãos? Venceram. Isso é livramento de Deus. É Deus acrescentando, é Deus abençoando. E aí, quando nós olhamos esse contexto do rei Ezequias, você vê gratidão saindo dos poros desse salmo. E ele diz no verso 12: que darei eu ao Senhor? E quero crer eu que foi o próprio Ezequias que escreveu esse salmo. Que darei? O que eu posso fazer por todos os benefícios para comigo? Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? E a minha pergunta para você nessa noite é: você já se fez essa pergunta para Deus? Você já perguntou para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? Mas por que você fez essa pergunta? Porque você creu no que Jesus fez por você. Existem pessoas que elas não têm uma compreensão do que Jesus fez. Como assim, pastor? Eu estou pensando em ir lá na igreja, mas o que eu vou ganhar com isso? Note, ela não entendeu ainda. Você precisa entender o seguinte: Jesus, Ele deu a vida para que você e eu, nós tenhamos vida. E Ezequias, cheio dessa dádiva do Senhor em sua vida, de receber essa dádiva, ele declara: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Irmãos, o nome disso é gratidão. E gratidão é o ato de reconhecer o amor de Deus por nós. Gratidão é o ato de reconhecer o favor que nós não merecíamos, mas recebemos. Gratidão. Será que quando nós olhamos para a nossa vida, nós estamos sendo também gratos? Mas qual o contrário da gratidão? Alguém sabe me dizer? Ingratidão. Uma pessoa que não é grata é uma pessoa que ela não é grata nem pela vida dela. Tem gente que quando acorda, parece que acorda com raiva porque não morreu na noite seguinte. Já acorda, você já olha e fala: o negócio está bom e não acorda bem, né? Poxa, acordei. Quando na verdade a gente já tem que acordar dizendo: Senhor, obrigado Senhor. Quando você acordar, que você nem abriu seus olhos ainda, já pensa em Deus e fala assim: Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias renovaram sobre a minha vida. Eu acordei, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque eu posso me levantar, Senhor. Obrigado porque eu tenho um local onde dormir. Obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, obrigado porque eu vou poder fazer um café e vou poder tomá-lo. Mas existem pessoas, irmãos, que vivem murmurando. Elas não têm tempo para ser gratas. Elas estão muito ocupadas com a murmuração. Conhece alguém assim? Que vive reclamando? Nunca está bom. E aí, como é que você está hoje, fulano? Mais ou menos. Mas o que aconteceu? Não, é a vida que é mais ou menos. Quando eu começo a perguntar para alguém como é que ela está, e ela só me responde mais ou menos, porque tem dia que a gente está mais ou menos. E não tem nada de errado você falar: não estou bem hoje. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando só se responde isso. Está bem? Não, estou bem não. Está bem? Estou mais ou menos. Está bem? Vai levando. E eu já tive pessoas que eu tive que chamar e falar assim: olha,
Nós precisamos ser gratos, porque tem muito motivo para a gente agradecer. Talvez você está passando uma luta agora, sim, mas existem outros lados da vida, que a gente precisa ter o cuidado para a gente não olhar somente por aquilo que estamos passando dificuldade. Infelizmente, existem pessoas que não têm tempo para ser gratas, e ser gratas a Deus também. Guarde no seu coração que gratidão é a atitude que completa o ciclo, por meio do qual as bênçãos que são recebidas na vida dos crentes retornam ao doador através da adoração e do servir. Eu vou repetir para você. Quando você é grato a Deus, oferecendo a Ele o seu amor, oferecendo o serviço para a glória do Senhor, oferecendo a sua adoração, completa-se um ciclo onde o doador, que é Deus, te abençoou e agora você está sendo grato a Ele, devolvendo em adoração, em culto, servindo a Ele com alegria, porque você perguntou no seu coração: que darei ao Senhor por todos os benefícios dele para comigo? Porque se você não fizer essa pergunta, é porque está faltando um espírito de gratidão em sua alma, em seu coração. Na vida do cristão, essa frase ela precisa brotar. Infelizmente, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a história de um povo que muitos deles foram ingratos. Quem, pastor? Os israelitas, por exemplo. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, versículo 11: não fiquem murmurando, como alguns deles que murmuraram e foram destruídos. Um povo no deserto que havia uma nuvem sobre eles, que era representando a presença de Deus, os protegia do sol, a noite era em forma de fogo, os aquecia. Quando faltava água, brotou água da rocha. Deus enviou codornizes, Deus abriu o mar vermelho, Deus derramou e mandou o maná do céu durante 40 anos. E mesmo assim o povo murmurava. Irmãos, muitas são as lutas, muitas são as lágrimas, muitas são as aflições, mas muitos são os motivos para sermos gratos. Amém, igreja? Para agradecer. Se você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus abençoou a sua vida. Você teve o que comer. Pastor, mas teve um dia aí que foi arroz e ovo. Mas teve o que comer. Não faltou lá o arroz, não faltou o feijão, não faltou o ovo. Talvez não deu para comer um filé. Filé está caro, não está barato não. Não deu para comer uma carne diferente que você queria. Mas você teve o que comer. Então nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, até mesmo no meio da luta, guarde uma coisa no seu coração: também não falta um motivo para a gente ser gratos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de quem? De Deus em Cristo Jesus para com vocês, para com cada um de nós. O salmista ele diz: que darei ao Senhor? Eu lembro-me de uma história de uma pessoa que estava no culto, e aí ela estava no culto e chegou o momento que Juliana acabou de fazer aqui, que é o momento de dízimo e oferta. E aí o hino que foi escolhido para cantar naquela noite foi Tudo Entregarei. E aí aquele homem colocou a mão no bolso no momento de dízimo e oferta, e tinha uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos. E ele estava cantando: tudo entregarei. Me ajuda para mim não cantar sozinho. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixa. É
aí ele estava escolhendo a moeda do valor menor no bolso. E aí estava demorando, porque qual que é maior e qual que é menor agora? E aí estava com as dúvidas lá com a moeda no bolso. A gente precisa ter muito cuidado. A questão não é a quantidade de dinheiro. A questão é um coração agradecido. Deus olha para o nosso coração. Deus sabe o seu melhor em todas as áreas, não importa qual seja. Deus nos chama, irmãos, para nós vivermos uma vida de gratidão. E guarde uma coisa no seu coração: gratidão sem ação é ilusão. Você pode repetir comigo? Gratidão sem ação é ilusão. Não existe. Não existe gratidão sem atitude. Eu sempre falo que quando você é grato por algo, você quer de alguma maneira devolver. Não que você recebeu, mas de ser grato, devolver em forma de dar graça. Você recompensa de alguma maneira aquela pessoa. Já recebeu um presente de gratidão? Já? Alguém chegar assim e falar assim: olha, eu quero te dar um presente. Mas não é meu aniversário hoje não. Não, eu senti o desejo no coração de te dar esse presente. Você sabe que é um presente de gratidão. Alguma coisa tem. De receber um presente do nada, é bom, né? Alguém chega assim: eu quero te dar um presente hoje. E a pessoa chega com aquela caixa bonita e você fica parada sem entender. Eu senti no coração de te presentear. E você lembra que é por gratidão. Porque quando a gente é grato, a gente quer de alguma maneira ser grato. Porque gratidão sem ação é ilusão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esse clamor do salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, eu me lembro de Ana. Lembra da história de Ana? Ana é estéril. Ela não pode ter filhos. E ela vai com o seu marido Eucana adorar o Senhor, e chega um momento que ela se prostra diante de Deus, e ela clama ao Senhor, e ela pede ao Senhor um filho. E Deus, através do sumo sacerdote, ele abençoa para que ela tenha um filho. E aí, Ana coloca o nome do seu filho de Samuel. Irmãos, quando Ana coloca o nome do filho dela de Samuel, ela já está sendo grata. Como assim, pastor? Samuel soa parecido no hebraico como pedir a Deus. Sabe o que a Ana está fazendo? Ela está botando o nome do filho dela para algo que ela não pode esquecer. Que o que ela ganhou é uma dádiva de quem? De Deus. Eu pedi você para Deus, Samuel. Então até o seu nome parece com essa frase: pedi a Deus. E aí Ana consagra o filho dela quem? Ao Senhor. Irmãos, nós somos chamados a viver essa vida de gratidão que a palavra nos ensina. Gratidão sem ação é ilusão, porque a verdadeira gratidão é demonstrada com ação. Voltando para o Salmo, o salmista ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, verso 13, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ser grato por tudo que Deus fez por nós, agradecer a Ele pela salvação que nós recebemos, pelo que Jesus fez por nós, e buscarmos a Ele. E guarde uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã: o simples fato de você buscar a Deus, Ele abençoa você, sabia disso? O simples fato de você buscar o Senhor e clamar ao Senhor, Ele já abençoa a sua vida. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 6, está lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu já estou caminhando para o fim. Hebreus fica lá no Novo Testamento.
logo antes de Tiago. Bem conhecido esse versículo. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, olha esse ciclo. Nós recebemos a graça de Deus, nós somos agradecidos a Deus, e por sermos agradecidos a Ele, por sermos gratos a Ele, por buscarmos a face dEle em gratidão, em fé e em amor, diz a Bíblia que Ele recompensa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O simples fato de você estar aqui buscando a Deus significa que você está sendo abençoado por quem? Por Deus, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? É ser abençoado pelo Senhor. E entenda que ser abençoado muitas das vezes não é do jeito que a gente acha que é o melhor para nós. Às vezes as adversidades, elas são demonstradas por causa da bondade de Deus. Como assim, pastor? Por vezes as lutas, elas fazem com que a gente acorde para uma vida que estava sendo cometida em pecado. Por vezes as lutas, as provações, fazem com que o homem venha desarraigar do mundo e querer a eternidade, querer o céu. Talvez você já passou por algum momento difícil na vida, você falou assim: ah, Jesus, volta logo. Jesus, volta logo. Você quer Jesus, mas a gente tem que querer Jesus não só no problema, na dificuldade. A gente tem que querer Jesus todos os dias da nossa vida. As lutas também aproximam diversas vezes o homem de Deus, porque ele sabe que só Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, eu termino nessa noite convidando você a olhar para a nossa vida e ser grato. E de forma breve eu gostaria que você pudesse olhar para o passado. E ser grato olhando para o passado é saber que Deus amou você ao ponto de dar a vida do Filho dele para morrer a consequência do seu pecado e do meu. Mas eu quero convidar você a não só olhar para o passado, que já seria motivo de você ser grato a vida toda. Eu quero convidar você a olhar para o presente e entender que nós devemos ser gratos porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossa vida nessa manhã. Ser grato porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. Mas além de olhar para o passado, além de olhar para o presente, eu quero convidar você a olhar para o futuro e tomar posse das promessas de Deus para todo aquele que nele crê, que não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo, mas uma vida eterna e uma vida abundante para todos sempre. Você pode ser grato, olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Por isso, viva uma vida de gratidão ao Senhor. Você pode ser grato pelas coisas que parecem ser as mais simples da vida, mas coisas que as pessoas mais gostariam de ter e algumas delas nem têm. Eu termino com uma ilustração. Uma professora convidou seus alunos para fazerem uma atividade no final da aula. E ela pediu para os alunos escreverem quais são as 7 maravilhas do mundo para elas. E de certa maneira aquelas crianças começaram a escrever as 7 maravilhas do mundo. E algumas colocaram: olha, professora, para mim são as pirâmides do Egito, uma das maravilhas do mundo. Outros disseram: para mim é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Para mim, uma das 7 maravilhas do mundo é o Canal do Panamá. Outra disse são as muralhas da China. Outra disse são as cataratas do Iguaçu. Outras disseram são Grand Canyon. Outras disseram a Torre Eiffel.
Outros disseram Empire States. E foram dizendo. E uma criança ficou para o fim. E a professora falou, você já terminou? Eu estou quase terminando, professor. E todos já tinham dito. E ela falou, terminei, agora eu terminei. Então pode falar para você quais são as 7 maravilhas da sua vida, para a sua vida, neste mundo. E ela diz, ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, sorrir, amar. Coisas que às vezes as pessoas não dão valor nenhum. Coisas também que são motivo da gente ser grato. Talvez você não pode estar com seu filho hoje, com seu neto, com seu sobrinho, mas você pode fazer uma chamada no celular e falar com ele. É ruim a gente não poder estar junto, mas já é motivo para ser grato. Seria pior se não tivesse. Às vezes a gente não pode dar um abraço em quem a gente quer abraçar. Apertar a mão, só apertar a mão é tão bom, né? Que falta de apertar a mão. Ah, fulano, chega cá, dá um abraço. Coisa simples. Que a gente está dando tanto valor hoje. Mas a gente pode ser grato por poder estar aqui, olhando nos olhos uns dos outros. Nós somos chamados a viver uma vida de gratidão. Mas acima de tudo, seja grato ao Senhor pela salvação. Tomarei o cálice da salvação e cumprirei os votos na presença de todos. Seja grato ao Senhor com atitude, com ação, por tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você. A grande ideia dessa noite para a nossa vida, pode colocar para mim, por favor? Ela diz assim, fé, amor e gratidão são demonstradas pela ação. Gratidão sem ação é pura ilusão. Que a gente possa guardar isso em nosso coração. Fé, amor e gratidão. Essas 3 características, essas virtudes, essas bênçãos, são demonstradas pela ação, pela atitude, pela maneira como você está vivendo. Porque gratidão sem ação não passa de ilusão, é um engano. Eu gostaria que você pudesse refletir como está a sua vida de gratidão. Como que você tem sido grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele já fez a você? E como você tem demonstrado essa gratidão para o Senhor? E eu quero dizer uma coisa para você, o simples fato de você estar aqui já é uma maneira de você demonstrar essa gratidão, amém, irmãos? O simples fato de você parar tudo hoje para adorar Jesus no seu lar, você não pode estar aqui, já é um motivo de você demonstrar a sua gratidão, uma forma de você mostrar a sua gratidão. Mas Deus chama você para viver uma vida de gratidão a Ele, para a glória dEle, porque não nos falta motivo de sermos gratos. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E eu quero convidar você nessa noite a refletir como está a sua vida de gratidão. A você com Deus, você falar para Ele, Senhor, eu não tenho sido grato como eu deveria. Ou você dizer, Senhor, eu tenho sido grato, mas eu quero ser mais. Eu quero ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Através da minha vida, ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por minha vida. Eu quero ser grato, viver uma vida de gratidão ao Senhor. Eu quero orar com você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor, Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelas bênçãos recebidas, ó Pai. A bênção da paz contigo, a paz do Senhor também, que excede todo entendimento. A bênção de fazer parte, ó Pai, dessa maravilhosa igreja, que é a Igreja de Cristo. De fazer parte dessa família, a bênção de ter uma família. A bênção de poder respirar. A bênção da vida. A bênção, Senhor, de podermos acordar e ter um pão para comermos. A bênção de poder trabalhar. A bênção de saber que nós estamos em Seu Filho Jesus. E de que nós somos salvos por Ele.
pela fé que temos nele. A bênção de sermos filhos do Senhor, Deus. Ó Deus, que nós venhamos demonstrar a nossa gratidão com atitudes, com ação. Que nós venhamos demonstrar a nossa gratidão servindo ao Senhor com alegria. Nós bendizemos e exaltamos o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não tenho palavras para agradecer sua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor.